Bom dia. Bom dia. Amém. Gostei de ver o bom dia de vocês. Está animado. Onde há dor, há animação. Não sei, no hospital devia ser mais animado, mas as pessoas são muito tristes. Então, por que o homem não vive o mundo real? Ele vive o mundo irreal, o mundo surreal. E esse mundo surreal é o passado, que ele gosta de se apoiar no passado. Mas o homem deveria de viver o hoje, mas ele não gosta do hoje. Ele gosta do ontem, porque parece que o ontem alimenta-o na negatividade, nas lembranças sofridas, nas lembranças doentes. Por isso que eu falo que o homem parece um coveiro. Ele quer levantar o passado dele, os defuntos que já foram, estão em fase de decomposição. Mas eu gosto do meu passado, porque eu fui judiada. Sabe aquelas crianças que passam por a criança que não é mimada, que tem sofrimento? Então, eu fui caluniado, eu fui açoitado, e me traz amarguras das calúnias que fizeram contra mim. Eu falo que calúnia seria aperfeiçoamento moral. Quando você é caluniado, se você reverberizar aquilo, você fala, puxa, alguém me caluniou, mas eu não sou assim. Essa pessoa não deve estar bem, é o outro. E por que eu quero viver a vida do outro? Porque eu quero viver essa vida irreal. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas vivem o irreal nas redes sociais. Porque é irreal. Quando você está triste, você faz o quê? Você entra na rede social para rir, não sabe nem do quê. Ou para abraçar fotos imaginárias do passado. Não sou contra as suas fotos, de alguém que já partiu, que houve uma separação, que a vida é passageira, mas o homem não tem noção do que é ser passageiro na terra, porque ele vai se aliar ao passado. Passado é doença, passado é paixão doente, e ele vive essa irrealidade, porque se ele vivesse a vida real, ele ia enfrentar os desafios da vida, que são as próprias dores, ele ia enfrentar os medos que assolam a humanidade nos dias de hoje, ele ia enfrentar esses medos que ele carrega consigo, já de feridas mal resolvidas em vidas passadas. O homem tem cicatrizes terríveis, mas já cicatrizaram. Ele podia ser feliz se essas feridas fossem cicatrizadas, ele seria um homem feliz. Mas ele deixa aquela ferida aberta. Quando você está com uma ferida aberta, você procura o quê? Um pronto-socorro, um médico que vai medicá-lo, não é? Ele vai colocar lá alguma coisa para você cicatrizar, vai dar uns pontos na sua ferida e passou em outro, alguma coisinha, um mercúrio antigo, passou lá, cuidou, cicatrizou. Mas não. Se eu tenho remorsos, arrependimentos, se eu volto no passado por nada, essa ferida vai abrir novamente. E ela vai sangrar, porque eu gosto de viver as minhas tormentas que eu criei. Por que eu crio tormentas? Porque eu gosto de sofrer. E o passado é uma grande tormenta na vida do homem. Tem muitos que dizem, mas eu não vivo o passado, irmão. E essa ferida que está sangrando? Que você não conseguiu perdoar? Você vive um mundo irreal, um mundo subjetivo, um mundo surreal. Surreal. Hoje não tem os meios de comunicação, são as redes sociais. E quando você está triste, o que você faz? Eu vou para o meu mundo surreal. Eu vou para a internet. É surreal. Eu vou esquecer meus problemas lá. Eu vou ver imagens do passado, eu vou ver pessoas, eu vou ver a outra, olha como ela está bem, eu não estou, você vai se comparar, você vai ser invejoso, você vai ter inveja porque o outro está melhor que você, a sua dor não foi proveitosa, porque você gosta de sofrer. Eu sempre digo nas minhas terapias no plano espiritual, por que as pessoas gostam de sofrer? A pessoa vai dizer, não sei, porque você vive o seu passado.
Você vive feridas mal cicatrizadas. Porque você tem ímpetos de grudar no pescoço da pessoa. Você tem ódio, raiva. Tudo que não é virtude é o passado mal resolvido. Mas hoje eu tenho o Evangelho na minha vida. Que bênção! Você pratica o Evangelho todos os dias? Isso é uma pergunta. Se você não pratica, ainda está mal resolvido. Você vai ter feridas abertas. Mas, irmão, você não sabe que me maltrataram. Mas aquele relacionamento já acabou. Aquilo já está realmente em decomposição. Por que você quer pegar aqueles bichinhos para você? Aquele relacionamento já acabou, já acabou. E você vive aquele não acabou. De coisas mal resolvidas. Então, porque você vive uma vida de coveiro. Você sabe o que faz o coveiro? Ele tira o cadáver. Tira a parte óssea. Coloque lá na urna de ossos. É isso que ele faz. É uma profissão. Mas o homem vive do passado. Me perdoem dizer isso. Que é irreal. Eu gosto daquilo, aí eu vou julgar aquela pessoa pelo passado dela. Mas ela não melhorou? Melhorou. E por que você está julgando-a? Pessoas mal resolvidas e que vivem de passado, elas migram, sabe o que é migrar? Ir para ver a vida do outro. Só ver a vida do outro. Existe até um dos livros que eu gosto muito, Esculpindo o Próprio Destino. Lembra, tem uma senhora que ela fica analisando a vida do outro. Então a pessoa que sai, ela fica anotando. Por que ela saiu esse horário? Que hora que ela voltou? Por que ela vai voltar esse horário? Está lá no livro Esculpindo o Próprio Destino, que tem passagens muito interessantes dessa senhora que era bisbilhoteira. Ela não tinha nem dente mais, porque ela ruminava a vida do outro. Então ela anotava a vida do outro. Então você migra para viver a vida do outro, porque o seu passado está mal resolvido com você. Você migra, sabe o que você migrar? E você preenche o seu vazio. Hoje não tem aquela relação da psicologia emocional dos vazios. Você migra para a vida do outro. Você quer ser sempre o outro, você não é você. E aí você anota o que o outro faz, o que o outro deixou de fazer. Espiritualmente, você está acumulando feridas. São os feridentos. Você acumula feridas. Aí você vai dizer para mim, mas irmão, não posso falar da vida de ninguém? Não. Se você está mal resolvido com a sua, como que você vai falar da vida do outro? Isso disse Jesus. Amar ao teu próximo como a si mesmo. Se você se ama, você não cuida do outro, viver a vida do outro. Você pode cuidar do seu companheiro, da sua companheira, do seu filho, do outro, mas não dê maus exemplos, porque ele vai registrar isso. Hoje os jovens estão migrando para as redes sociais para viver uma vida de exclusão, porque os pais não fazem nem levantar para sentar à mesa e se alimentar, pegar a sua própria comida. É o lanchinho na boca, é a refeição na boca, e ele não faz nada. Como é que ele vai viver uma vida surreal? E ele vai para os jogos, que ele já está fugindo dele, é uma ferida muito grande, que ele já está construindo uma ferida muito grande dentro de si. Dentro de si. Porque essa ferida vai alocá-lo para as depressões, para as ansiedades. Isso é viver o passado. Então, aquele que fica cuidando da vida do outro não tem tempo para cuidar da vida do seu filho, ou do seu marido, ou daquele que está ao redor e perdoá-los. Olha o que o passado faz com você. Você migra para outras regiões negativas, doentes. Olha o que o seu filho está fazendo. Hoje isso é cíclico. O espírito volta e se destrói, ele se autodestrói, ele vai se autodestruindo, porque ele já levou as feridas de uma vida para outra, e ele vai se autodestruindo. Por quê? Ele está na máquina. A máquina tem sentimentos? A máquina não tem sentimentos.
A rede social dá um sentimento para você? Não. Claro que no seu trabalho, tem outras situações. Eu estou falando da rede social onde você migra para preencher um vazio que não é seu. Então, os jovens hoje estão se autodestruindo. São bombas relógios. E levam para a autodestruição, porque não tem sentimento. Você pega um jovem que fica X horas em jogos, em redes sociais, e adultos também. Ele perde o sentimento. Aí ele volta no passado dele. E vai cuidar da vida do outro. E esquece a vida dele. É uma pessoa vazia. Isso é o mundo atual, gente. E um mundo que as pessoas vão esquecendo Deus. Vão esquecendo Jesus. O jogo é mais importante. Ou ficar na internet por X horas é mais importante. Isso é viver o passado. E querer cuidar da vida do outro. Você ouve isso diariamente. Não é isso, minha irmã? Diariamente. Porque eu estou mal resolvido comigo. Quando eu estou mal resolvido comigo, eu volto no passado e diz, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Que bom que você passou. Por dores terríveis para o seu aprendizado. Você evoluiu. Você evoluiu. Agora, se você não vive hoje e vive lá atrás, você é uma pessoa vazia. Doente. E que isso está migrando para os jovens e para os adultos. O que vai ser esse jovem daqui 10 anos? Se ele não consegue fazer o seu prato com comida. Sabe aquela refeição que você está lá na mesa? Olha, pegue uma colher de arroz, uma colher de feijão, o bife está ali, pegue, já está, só pegue. Tem mães que vão lá cortar o bifinho, mas ele não vai ter estrutura emocional lá na frente. Quando ele sair de casa, ele não vai ter essa estrutura, ele vai para o jogo de novo para se esconder dele mesmo. Aí o pai vai se consumir e dizer, o que eu fiz de errado? Tudo. Porque você cuidou da vida do outro, esqueceu da sua vida, esqueceu da vida daquele que está próximo a você. Porque é mais fácil. Hoje há crianças que ela está atazanando, ela é TDAH, não é nada, ela está te atazanando. Porque ela quer respostas de você. Ela chegou no mundo, ela quer respostas de você. De um carinho, de um afago, mas que ele tem que seguir por si só. Hoje há espíritos que morrem, desencarnam, não sabem nem para onde vão, o que querem ser, o que foi, o que não foi. Isso são as doenças do século 21. Né? Todo mundo é autista, todo mundo é TDAH, todo mundo é todo mundo. Mas não tem alguém mais. Mas por quê? Você pega, a criança está ali, pega o celular, vai brincar. Mas não brinca. Ela não tem noção do que ela vai estar fazendo. Então isso é viver o passado. Mas eu quero cuidar do meu neto, vou pôr a mesa. Claro, você pode, mas não isso, ele tem que por si só. Isso são coisas básicas. Por si só, ele tem que levantar e ir lá pegar o pratinho, porque são dinâmicas. Dinâmicas. Para a construção de um homem melhor. Sabia disso? Construção de um homem melhor. Senão não tem nada, vai ter só vazios. Ele não vai interagir, porque a máquina vai destruir ele. A máquina não tem carinho, a máquina não tem amor. E as crianças, os jovens hoje, já estão perdendo a memória. Ele não tem uma construção de uma palavra, de uma frase. Porque o jogo o destrói. Fica 5 horas no TikTok, no Instagram. Tá bom, você está trabalhando, é uma outra coisa. Mas se você vai lá por futilidades, fica lá 5, 6 horas. Como é que fica a sua mente? Você não tem frases. Você se torna uma pessoa robotizada, sofrida, sem amor. É isso que eu queria falar. Quando a pessoa vive no passado demais, ela fica sem amor. Essa é a conclusão do nosso bate-papo hoje. A conclusão do nosso bate-papo. Jesus disse, amar o teu próximo como a si mesmo. As pessoas estão sem amor. Por quê? Vai no passado. E automaticamente eu vou viver a vida do outro. E quando eu vivo a vida do outro, eu me torno um doente também. Aí eu tenho sequelas no meu corpo físico. São sequelados. O que é sequela? Coisas mal resolvidas. Coisas mal resolvidas, feridas. Mas irmão, você não passou por isso.
passei. Vocês já passaram fases da vida de aprendizado. Ser humano, eu estou falando aqui para vários seres humanos, não é para esse grupo seleto maravilhoso que está aqui, não é? Seres doentes que vêm em busca da sua cura. Cura, eu quero me curar, mas eu não preciso viver a vida do outro. Eu preciso dar start para o outro melhorar-se. Senão, como é que eu vou, aquele serzinho que eu peguei na mão dele, mas ele está muito sofrido. Não ponha as suas angústias, o seu passado mal resolvido, para o seu filho, para o seu marido, para aqueles afins. Senão você vai ficar doente junto. Ele precisa andar, caminhar. E as pessoas não estão caminhando. Você já viu aquelas criancinhas com 3, 4 anos? Tó o celular. Fica aí 4, 5 horas com ele. Me dá sossego. Você vai tomar um café, me dá sossego. Fica com ele aí. Você não dialogou. Você não entendeu quem está do seu lado. Mesmo adulto. Vai tomar um café, cada um no seu celular. Não há diálogo. Não há amor. Não há reciprocidade. Não há reciprocidade. Sabe o que é isso? Reciprocidade? É você acalentar o outro. O que você tem? Mas se o outro não te responder, você já está ficando doente. Vamos medicar. Vamos melhorar a alimentação. Porque ele já veio com coisas mal resolvidas. Por isso que eu estou alertando-os para vocês melhorarem e resolverem esse passado que não precisa ser reverberizado, lembrado. Quando vier esse pensamento, você é capaz de dizer, esse pensamento não é meu, eu não preciso disso. Não é? Minha vozinha está bem? Ótimo. Não é assim? Ela está em Marte, deixa ela lá, eu cuido dela. Não é assim? Eu não preciso trazer ela para cá. Eu sei que você a ama, sua vozinha você a ama e vai continuar amando, Rodrigo você vai continuar amando, mas ele precisa de equilíbrio. Agora os meus maus pensamentos de ficar lá, eu vejo pessoas pegando um celular e quase aquele choro compulsivo que inunda o espaço onde está, inunda. Eu já vi inundações, que a pessoa fica chorando a noite toda, se culpando. Por que ele é assim? Porque você não resolveu o problema dele lá atrás. Porque você teve tempo para o outro, outros, cuidar de outros, ou viver a vida de outros. E não viveu a sua vida. Não é? Então eu vou ali, o meu irmão com as pernas saradas, que corria e tal, hoje não está debilitado. Mas eu estou convicto que eu estou melhorando. É essa, a minha doença veio para melhorar-me. É isso. Mas se eu viver do passado, eu fui jovem, todo mundo foi jovem. Todo mundo foi espiruleta, todo mundo aprontou, todo mundo isso, todo mundo judiou da mãe, do pai. Tomou umas palmadinhas, tomou umas chineladas, tomou tudo. Aqueles mais velhos tomaram e aprenderam. Minha mãe era ingrata comigo. Não, nada. Ela fez você aprender. Fez você levantar da cama e se alimentar e comer todo mundo junto e conversar. Ah, mas são os antigos, hoje não se vive assim. Mas você pode promover isso, sem viver de doenças passadas. Senão, o seu ingrediente diário vai ser viver de coisas mal resolvidas. E hoje as doenças do século são vazios. São pessoas vazias, mal resolvidas, falta de amor. Amor. Quando você falta amor, é um aditivo que você tem no seu corpo. Seu corpo vai se doente. Vai ficando doente. Você se alimenta errado, faz coisas erradas, vem a compulsão, tudo do passado mal resolvido. Vem a compulsão e você vai ficando doente. Doente. E aí você vai prostrando-se e vai ficando doente. E aí é o passado de uma ferida que purga. Mas irmão, eu vou me resolver? Vai se você querer. Você teve um passado, mas você pode melhorar. Você se aliou a Jesus, não se aliou às sombras. E você pode melhorar, não pode? Você teve dores por quê? Porque eu fiquei tensa a semana toda. E fez exercício na sexta-feira, malhou feito um waxtape. Não sei nem o que é isso que o irmão fala. E aí vai ter dor no sábado. Claro que vai, né? Os músculos não aguentam. Parece o nosso irmão lá que quer... Depois vai doer, as articulações não aguentam, né?
Aí todo mundo fica olhando, todo mundo é curioso. Todo mundo quer viver a vida do outro. Ei, olha lá, tá vendo? Assim, o ser humano é assim. Ele é bisbilhoteiro. Ele quer viver a vida do outro, mas ele não vive a dele. E quando ele não vive a dele, ele será um doente. Um doente. Não vive a vida com Jesus, não vive a vida com Deus. Por isso as doenças, minha irmã. As doenças só vêm por isso. A doença não vem através da amargura, minha irmã? Vem! Porque eu fico amargurado, os meus músculos vão contraindo. Nenhum alimento vai resolver, porque eu vou ter azia, má digestão, e o meu corpo vai se contraindo. Ele vai querendo pedir doenças. Quando eu estou amargurado, ele pede doença. Sabe? Quando eu tenho uma coisa que eu fui caluniado, ninguém pode me caluniar. Por que não pode? Se você não tem nada, alguém deve estar doente aí nessa história. Então, você vai guardar aquela calúnia, aquela amargura, aquela tristeza. O seu corpo vai retraindo, a vasoconstrição, vai ficar tudo doente. Você não é uma pessoa feliz. Eu dou a receita para você. Quer ser feliz? Está cicatrizado minhas feridas, não tem nenhuma ferida aberta. Eu sou feliz. Perfeito? Eu estou com o Evangelho. Não é assim. Agora, não está com o Evangelho. Reza para melhorar. Reza para um monte de gente, mas não reza para si próprio. Deixa as pessoas rodar ficarem doentes. Ah, mas ele precisa de alimento. Um dia você vai ter que viver sozinho. Um dia vai ter que encontrar uma namorada, um namorado, alguma coisa, vai casar. Aí a mulher não quer ficar com ele. Você tem que fazer isso, tem que fazer. Não vou, minha mãe fazia tudo diferente. Mas sua mãe era sua mãe, agora sou eu. Eu não quero viver com você. Você é muito ruim. Eu quero viver no passado com mamãe. É o que está acontecendo hoje. Homens de 40, 50 anos com o papai e com a mamãe, mal resolvidos. Não é isso que tem hoje na sociedade mundial? Não tem? 40, 50, 35 já é mamãe. Mamãe. E já está com filho, mamãe. Vocês concordam comigo? Não é assim? Dá comida, mamãe. Porque ele não levantou para pegar comida, não sabe cozinhar, não sabe passar, não sabe lavar, não sabe fazer nada. Mamãe, já viu isso? E homem de 60, 50, mamãe, eu quero mamãe. Me poupe, gente. É passados mal resolvidos. Vocês estão entendendo a mensagem de hoje? Deu para entender? Que os vazios são provocados pelo passado mal resolvido, as feridas abertas. Acabou. Tá bom? Você ri, eu choro. Porque é triste o negócio. E hoje eu vejo casais mal resolvidos, jovens que casaram porque não dão certo. Mas não tem acolhimento. Humanização, eu falo da humanização, fala lá do Vanderlei, da Irmãs do Fô, Amorosidade, entre outros livros. O acolhimento, mas tem acolhimento em excesso. Não tem assim, minha irmã? Os filhos ficam fora de si. O marido, mulher, deu, mas não levanta como dizia a vovó, uma palha. Estou no jogo, estou acertando os negócios aqui no Instagram. O quê? Estou vendo uns. E fica. Às vezes está na frente da mulher, está vendo outra mulher e está lá. Está tudo certo? Está tudo certo. Está tudo certo. Gente! Que coisa, entendeu? Adultos mal resolvidos, não é assim? 30, 40, 50, e depois ele ainda tem aquelas fases, né, de 40. Mamãe, tem 45 já, que fase é essa? E a mulher dele lá, a ex, cuidando de 2, 3, e ele lá, mamãe, o que eu faço da minha vida? Claro que vai ser acolhido, né? A mamãe vai acolher, dá comidinha, mingauzinho, né? Mingauzinho, tem mães que ainda fazem mingauzinho pro decente, pro bonito, né? Assim que vocês falam aí na terra? Pro bonito. É isso, meus irmãos. Eu queria que vocês se curassem. Me perdoem, meu nome. Me perdoem. Jesus está esperando que você se cure. Agora você precisa viver a sua vida.
Se você vai lá no livro, em outras obras também dizem. Esculpindo o próprio destino é uma situação daquela senhora que vivia. Ela vivia 24 horas por dia, anotando o que o outro fazia, o que o outro voltava, qual horário, qual... Depois ela ficou com câncer como a vizinha dela. Aí ela não sabia trabalhar o câncer dela. E entrou em paranoia. É isso que você adquire quando você vive a vida do outro. Mais doenças que você não tinha. Não é assim, minha irmã? Não é? É. Então não se acomodem como coveiros. Parem. Está tudo em decomposição esse passado. Pare, por favor. Tá bom? Deus abençoe. Ficou claro? É beabá, gente. É beabá. Sabe o que é beabá? É instruções. Jesus deu essas instruções. Ele falou de uma forma lúdica. Eu estou falando de uma forma real. Dos dias de hoje. Mas ele falou de uma forma lúdica. Amar o teu próximo como a si mesmo. Mas é o outro. Não quero amar ninguém. Então você vai ser doente. Acabou. Vai viver o passadão. Vai ser um coveirão. Sabe o coveirão bonito, sadio. Uns dentão lá, né? Vampirizão. Tirando um cadáver. É isso. Vocês vão vampirizar aqueles que estão ao redor e vai ser um vampiro. De fotos, de imagens. Não mexe nessa roupa. Essa roupa é dele. Dá para um coitado. Dá para um miserável, que essa roupa já foi utilizada. Fica com uma pecinha para você ficar chorando ali, inundando o quarto. Né? Porque tem gente que inunda. Me respeito aqueles que partiram. Estou aqui dizendo dos que ficam e fazem ao contrário que o outro está pedindo ao contrário. Aquele que partiu. Estou dizendo isso. Não estou menosprezando os sentimentos de ninguém. Senão eu não vou vir nesse vídeo que ele menosprezou a ida do meu companheiro, da minha companheira, do meu filho. Todos são necessitados. Mas aquele necessitado precisa do seu carinho. Do seu carinho. Né, Maria Beatriz? Olha lá que chique. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Amém? Amém. Obrigado, senhores e senhoras.